Bem-vindos ao nosso segundo episódio do Empreenda-se. Eu sou a Tamara Mello. Eu sou a Alcilene Ribas e esse é o nosso Empreenda-se. Lembrando que nós estamos no nosso segundo episódio e eu quero frisar um pouquinho o propósito desse podcast. Sim. O propósito é dividir experiências. É uma matemática que eu gosto muito, tá, gente? É dividir para multiplicar. Então, vão ser vários episódios com pessoas queridíssimas, escolhidas a dedo. Isso, com certeza. E hoje nós temos uma estrela. E eu vou deixar você, Tamara, apresentar. Obrigada, Gente, é isso mesmo, é uma convidada muito especial. E lembrando que vocês estão participando aí, né, interagindo com a nossa enquete. Eu acho super legal, estão sugerindo aí alguns convidados. E essa convidada, gente, eu sou suspeita para falar, né, que acompanho o trabalho dela já há muitos anos. E ela é uma grande empreendedora, inspira aí vários empreendedores também. Natália Castro! Bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, estou super assim feliz, fiquei animada com o convite. Bora, quero compartilhar tudo, falar que eu sei como é difícil tomar esse primeiro passo e se manter também, né? Que eu acho que isso é o que inspira as pessoas. Já há 4 anos aí trabalhando, transformando vidas, então eu tô feliz demais. Sim, é isso mesmo. Prazer recebê-la aqui, né? Um grande prazer. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas aí que querem empreender. E assim, lembrando que a história do empreendedorismo da Natália, gente, é um bebê, né? 4 anos é uma criança, porém, são 4 anos muito intensos, né? Frenéticos. Mas conta aí, Natália, para quem não te conhece. Quem é a Natália empreendedora? Gente, eu sou fisioterapeuta de formação. Então, eu trabalhei 9 anos sendo fisioterapeuta, com cirurgião plástico. E aí, eu tinha muita essa segurança, sabe? Assim, de CLT, de ter férias, de ter aquele horário fixo, de 8 às 5, de ter o salário certo todo final do mês. Mas isso não estava bastando. E aí, eu sempre quis mesmo uma renda extra. Eu não resolvi deixar tudo, não, eu vou empreender, eu vou largar meu trabalho. Eu sempre pensei numa renda extra. E aí uma amiga minha me indicou, falou, olha, Natália, tem algo que combina muito com você, que você gosta de ajudar as pessoas, de bem-estar, autoestima, acho que você vai dar match. E aí eu fiz o curso do Affinice e comecei em paralelo com o que eu trabalhava. Fui levando com aquele medo, né? Sempre com a ideia de ser aquele algo a mais. Não passava pela minha cabeça ao longo de 1 ano. Eu demorei para decidir. Não foi rápido também, não. Eu fiquei 1 ano ali em paralelo, trabalhando como fisioterapeuta e com a Affinice. Quando eu fui vendo que as coisas estavam dando certo e me apaixonando, que é o principal, além assim do financeiro, claro, que a gente trabalha por isso. Mas tem a parte, né, do emagrecimento, das pacientes serem eternamente gratas, transformações. E eu entendi, não, eu posso fazer isso e muito melhor se eu me dedicar. Se eu conseguir ali, naquele horário do pós-expediente, de 5 até as 8, já desenvolver um grande trabalho, imagina se eu fizesse isso o dia inteiro. E aí foi quando eu decidi, eu falei, não, agora eu vou queimar a ponte e eu vou fazer o que eu realmente tenho vontade. Mas, Natália, foi difícil, assim, passar por essa transição, porque você estava ali já há um tempo, né, trabalhando, né, como funcionária de alguém. Foi difícil? Você teve medo? Muito, muito medo. E assim, eu brinco que o meu esposo, ele me ajudou muito. Eu falo que ele me tirou lá, ele falou, não, Natália, você tem que fazer, vamos que vai dar certo. Mas assim, quando eu comecei a empreender, eu fiz uma continha básica ali. Eu vi que eu passava o dia inteiro atendendo e eu recebia o que eu podia faturar em 1 a 2 horas vendendo. Então, quando eu entendi isso, eu falei, mas por que eu tô com tanto esse medo? Porque eu trabalho o dia inteiro, de 8 da manhã às 5 da tarde, 30 dias no mês. Se eu posso faturar isso em 2 horas. Qual era o bloqueio? Então assim, existia um bloqueio existia ali, né? o medo de não ter pacientes, de não ter pessoas querendo comprar o meu serviço. Então eu entendia que era uma conta que fechava. Mas ao mesmo tempo, assim, eu não vim de famílias de empreendedores. Meu pai, minha mãe, eu não tive essa cultura dentro de casa. Então é muito difícil você realmente falar assim, não, vou pagar para ver, literalmente. E eu tive ajuda, eu tive incentivo. Eu sei que muitas pessoas não têm. Eu sei que muitas pessoas dentro de casa, a pessoa fala, não faz isso, você vai fazer besteira. Então comigo não, eu sempre tive esse apoio. Então meu esposo, ele ajudou muito, ele me tirou do trabalho e falou, a gente vai.
E aí, a partir do momento que eu falei, agora sair da clínica, abrir o consultório, pisa no acelerador e vambora. Natália, nós sabemos, e acredito que algumas pessoas sabem, que você tem filhos, você tem um esposo que te apoia muito, tem uma família ali, né, uma rede de apoio. Conta pra mim como é que você conseguiu conciliar todos esses papéis de empreendedora, de fisioterapeuta, de mãe, de esposa, de nora, que a sua sogra também foi um braço ali para você por muito tempo, né? Como foi que você encontrou o equilíbrio aí no meio disso tudo? Consilene, isso. Pra mim, essa é a parte mais difícil. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam como é que você faz para dar conta dos funcionários, dos pacientes? E pra mim isso não é o mais difícil. O mais difícil foi conseguir conciliar com a família. Então, na época do crescimento, as crianças elas eram pequenininhas. Tem 4 anos atrás, eu tinha um filho de 6, o outro de 3, então assim, eles eram pequenininhos ainda. A idade dos meus A agora. idade dos seus, então assim, enquanto eu entendi assim, que eu escolhi trabalhar de 8 da manhã a 9 da noite. Quando eu escolhi fazer isso, eu escolhi ficar sem ver eles também. Então eu ficava, meu Deus do céu, eu não tô vendo as crianças e como é que eles estão na escola, ficava aquela agonia, mas a agenda era lotada, lista de espera de 2 meses, eu falei, preciso decidir. Então, eu decidi trabalhar de 8 da manhã, 9 da noite e decidi ficar sem ver eles durante a semana. E aí, o meu esposo super ajudava e quando eu decidi fazer isso, eu falei, então, eu preciso fazer, vou fazer isso direito. Perdi bons momentos da vida dos meus filhos ao longo aí desses 2 anos? Perdi. Sim. Vou precisar fazer terapia por causa disso? Não vou. Então, assim, na minha mente, esses demônios não entram, sabe? É muito difícil. Legal. Na maternidade, a gente fica muito... São cobrando, né? Se cobrando. Não entram na minha mente, falam que eles morrem de fome. E eu resolvi isso, eu falei, eu escolhi, eu vou fazer. No momento que eu tava com meus filhos, era tempo de qualidade mesmo, finais de semana. E deu tudo certo. Teve equilíbrio? Não teve equilíbrio, não tinha como ter equilíbrio. Foi muito frenético, foi muito tenso, mas hoje eu tenho. Então, se hoje valeu muito. Se hoje eu posso... É importante falar também que, como eu te conheço, foi por eles também, né? Tinha um propósito maior, não é que você queria ganhar dinheiro, né? Incansavelmente. Mas o momento te exigia muito isso. Se hoje eu posso deixar eles na escola, almoçar com eles na escola, almoçar com eles em casa, fazer eles dormir. Foi por conta daqueles Você plantou. Daqueles 2 anos. Você plantou lá atrás, né? Então, se hoje a gente tem a vida que a gente tem hoje, o conforto que a gente tem hoje, foi porque eu escolhi trabalhar de 8 da manhã às 9 da noite sem olhar pra trás, porque naquele momento era necessário. Então não seria justo nem comigo, porque era o meu sonho. Eu tava crescendo, porque era tudo que eu sonhei na minha vida, que eu nunca imaginei que um dia uma fisioterapeuta pudesse ter uma clínica com 20 funcionários e transformar várias pessoas. Eu nunca tinha imaginado isso. Como que eu ia pisar no freio numa situação dessa? Então não era justo nem comigo e nem com eles. Mas claro que não daria para fazer isso por muito tempo. Sim. Então a gente colocou ali um propósito. 2 anos, exato, eu soube dosar isso daí. Legal. Então eu soube dosar. Então se hoje eu tenho pessoas que fazem avaliação por mim, se hoje eu consigo faturar a mesma coisa que eu faturava trabalhando sozinha de 8 da manhã às 9 da noite, é porque a gente estruturou e aprendeu também. Então eu pulei essa etapa, eu consegui vencer, que eu acho que é mais difícil. Isso. Então eu vejo as mulheres até no emagrecimento mesmo, que elas não conseguem fazer atividade física, elas não conseguem ter aquele tempo que ela fala, Natália, esse tempo que eu tenho aqui com as crianças e tudo. Eu falo, calma, é o seu tempo também. Pra você também ficar bem, eles vão estar melhor ainda. Isso. Então a gente vai vencendo. E comigo, assim, foi a parte mais difícil do empreendedorismo. É a maternidade. É a maternidade mesmo, sem sombra de dúvidas. Para mim foi um desafio também, porque quando eu decidi empreender, a minha filha mais nova tinha 2 anos. E aí nós compramos a minha clínica véspera do mês de pandemia. E quando aconteceu a pandemia, eu peguei um negócio que já existia e precisava ser movimentado. Então eu tive que realmente, foram 2 anos seguidos, que eu tive que realmente perder momentos, mas que foi muito planejado. E chegou um momento que hoje eu consigo me dar o luxo, né, graças a muito estudo, né, e buscando conhecimento mesmo, de arrumar uma forma de hoje eu ter mais tempo com eles. Hoje eu posso me dar o luxo de tirar 2 manhãs, hoje eu vou ficar com eles. Sim. Isso tudo através de planejamento. Sim. Agora vamos para o mundo dos negócios, Natália. Todo aquele que entra no mundo dos negócios, eles levam para si 3 pessoas, né? O administrador, o empreendedor e o técnico. E o equilíbrio
desses 3 personagens que a gente pega pra gente é fundamental para que o negócio realmente decole. E aí eu li num livro que se chama O Mito do Empreendedor, um livro excelente, te recomendo, que lá diz que o negócio, todo pequeno negócio, porque nós começamos pequeno, né? Ele tem um ciclo de vida e existe a fase, assim como um bebê, a fase infantil, a fase da adolescência e a fase do adulto. O infantil, ele diz que é a fase do técnico. A gente tem que sempre e quer fazer, que acha que ninguém pode fazer como a gente. E o empreendedor, né? O eu empreendedor. O eu empreendedor. Exatamente. E aí tem a fase da adolescência, que é aquele que você fala, preciso de ajuda. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. E é necessário a gente passar por essas fases, né? Com muita estratégia. E eu vejo nitidamente que você já está na fase adulta, que é da maturidade, que é onde a gente colhe bons frutos, resultados e aquilo tudo que você está alcançando, né? Conta para mim como foi a passagem, por exemplo, da adolescência, que é aquele preciso de ajuda, que eu imagino que foi quando você começou a recrutar funcionários e parceiros. Como foi passar dessa aí para a maturidade, para a fase adulta? Eu tenho algo muito forte em mim, que eu sempre falo assim, que ninguém cresce sozinho. Não tem como você conseguir crescer sozinho. Então, eu tenho essa habilidade de lidar com pessoas muito bem, eu gosto, eu trabalho com isso o tempo inteiro. No comecinho, eu era sozinha mesmo, era eu empreendedora. Eu ligava, eu atendia, eu marcava, eu recebia, eu cuidava dos grupos, eu fazia tudo. Instagram, tudo. E a fase infantil, né? E eu assim, meu Deus, eu fiquei sobrecarregada mesmo. Quando voltamos da pandemia, que a gente teve um boom, né? Que a pandemia, quando a gente ficou fechado, no retorno, tinha uma lista de espera gigante, eu entendi que eu não ia conseguir alavancar com aquela estrutura. Eu falei, agora eu preciso de pessoas. Se eu quero resultados melhores, o que eu já consegui sozinha tá ótimo pra mim. Mas se eu quero crescer, eu vou precisar de braços, vou precisar de pessoas. E aí, quem eu tenho que contratar? Porque também você tem que pensar nisso. Quem que vai somar com você? E eu fui aumentando, assim, eu tripliquei a minha equipe sem medo. Numa época de pandemia, eu aluguei 3 salas. Aí a dona do prédio falou, você tem certeza? A gente tá numa pandemia, você vai querer alugar? Vou querer alugar. Eu quero alugar, eu preciso de pessoas trabalhando comigo. Então tem que ter muita coragem também para fazer isso, porque é tudo incerto. Né? Você tem ali uma expectativa, uma estimativa, mas é incerto. Então quando eu decidi ter pessoas que eu agreguei no meu time, pessoas competentes na área de todos, de venda, de técnica, esteticista, fisioterapeuta, psicólogo, aí sim a gente cresceu, voou. Então, eu sempre falo assim, pessoas precisam de pessoas, ninguém cresce sozinho. Sozinho você vai até ali, aquele momento você fica limitado e nada é tão bom que não possa ser compartilhado. Hoje eu já acho, nossa, eles são melhores, nossa, aqui ela é melhor do que eu. E antes eu falava, não deixa que eu faço, não deixa que eu vou fazer. Agora não. Os teus funcionários passaram a ser uma extensão sua. Total, todo mundo aqui tem a mesma sintonia. E mesmo, é interessante, eu percebo, que mesmo você não fazendo tudo sozinha, você, o negócio ainda é a tua cara. Super, todo mundo. Tem a tua Os essência, pacientes falam, nossa, as nutris, assim, parece que tá todo mundo falando contigo, Natália, porque a energia, ela passa. Isso. Então, todo mundo aqui na clínica sabe que a gente trabalha por propósito real. Então, as pacientes que chegam, elas precisam muito de ajuda, elas estão feridas de alma, não é algo assim só para emagrecer, é muito além disso. Então a gente carrega no colo mesmo, tanto a equipe presencial quanto a equipe online, tá todo mundo em sintonia. Então o bem-estar da paciente é a nossa prioridade número 1. Então eu sou da linha do empreendedor que o cliente é a maior estrela, eu boto tapete vermelho para ele passar. E eu sempre vou resolver. E esses teus funcionários ter realmente ser a extensão sua, ou seja, do teu negócio, mesmo você não fazendo tudo, né, sozinha, é nítido que você está na fase da fase adulta, né? A maturidade. Aí agora é só decolar. Eu acho que não tem casamento melhor, né? Do que para empreendedorismo. Eu acho que são 2 habilidades que você tem que ter. Se você não tem, você tem que desenvolver. Que são vendas, que isso eu tenho, é nato, eu tenho filho, eu amo, eu faço com naturalidade. Mas o que eu não tenho tanto é a gestão. Então, eu acho que quando você une vendas e gestão, aí sucesso, a tua empresa fica redonda. Então, eu tenho muito esse cuidado, né? Porque eu sou muito vendedora, eu amo fazer isso me dá energia. Mas a parte de gerir, aí eu já tenho mais dificuldade. Aí a parte que eu delego,
contrato, Ótimo. peço ajuda. Sim. Isso é Aquilo que eu importante, não né? sou tão Reconhecer. boa, eu sei que eu dou, opa, isso aqui eu não sou tão boa. Sou maravilhosa com pessoas para vender e para cuidar dos meus pacientes. Parte de gestão, eu peço ajuda. Sim. E é importante reconhecer, né? E a Natália, só lembrando que na época da pandemia foi que você ganhou um prêmio nacional de vendas, né? Sim. Era relacionado em vendas, então se destacou ali diante do Brasil inteiro, vários estados, né? Aí você disse uma coisa interessante, é nato meu, né? Então, assim, tem pessoas que realmente é nato. Eu lembro, assim, que o meu avô, ele me ensinava muito. Para mim, a minha maior inspiração foi meu avô. Por quê? Porque ele dizia assim, minha filha, não existe pessoa desempregada que não tem condições. Porque ele mesmo me ensinava. Ele pegava um pacote de bombons, de café, ele comprava e ele me ensinava. Eu acho que é por isso que eu amo vendas, que eu vivo isso. Ele falava, olha, comprei esse pacote aqui, foi R$15 lá no centro. Eu vou vender cada bombonzinho desse aqui por 25 centavos, 20 centavos, por exemplo, e eu vou lucrar 300% em cima, entendeu? Então, assim, é se incomodar. Ele foi treinado um dia, meu avô? Não. É nato, né, da pessoa. Sim. Então, assim, tem pessoas que não têm isso. Eu tenho meu esposo que sempre ajuda, administra. Contratei uma gerente agora também para fazer isso. Pra Legal. gente deixar o trabalho melhor ainda. Não tem como fazer tudo. Não dá. Não dá. dá. E Porque quando a pessoa quer fazer tudo, ela acaba falhando. É impossível, é inevitável, né? Então, delegar é importante. E eu vejo que, às vezes, muitas pessoas, muitos empresários, eles se impedem de crescer. Eles mesmos se sabotam, né? Ah, mas ninguém vai fazer melhor do que eu, então eu tenho que fazer venda, gestão, vou ter que atender. Não quero contratar porque acho que aquilo é um gasto, mas é um investimento, né? Então, exatamente. você não ter medo, isso foi fundamental, né? Tem sido. fundamental, sim. E, assim, procurar uma boa equipe. Eu acho Sim. que você tem que treinar muito a sua equipe, tem que estar todo mundo ali em sintonia, em prol do seu cliente. Porque, às vezes, você ama o que você faz, mas a tua equipe não tá tão alinhada com você. Não comprou a tua ideia ainda. E aí, isso vai impactar nos resultados, na satisfação do teu cliente. Sim. Então, você tem que estar muito bem alinhado. E falando de vendas, voltando, eu gosto tanto de vender que eu amo todas as áreas da venda. Eu amo a área da hora de vender, o cliente comprou, mas eu amo mais a entrega. Então, eu sou 100% comprometida. Resultado, né? O paciente comprou, é aqui, todo mundo tem que entregar e tem que fazer over delivery, tem que surpreender. O paciente tem que sair falando assim, paguei barato. Quando a gente tem esse Valor, elemento, vê valor, e eu falo que a gente constrange os pacientes de tanta gentileza. Tem que ser constrangido. Sim, tem que ser constrangido. Então, faz acho parte que- da cultura da empresa e a pessoa, né, o colaborador que chega, ele precisa entender isso, porque Precisa. vão ter pessoas que não vão entender, tudo bem, não vai Sim. ter como continuar Não na alinha, empresa, não se alinha. alinha. Tudo bem, ela vai se encaixar em um outro trabalho, em uma outra área que não é aqui. Então, acho que a gente vai aprendendo isso e vai se posicionando também. Sei que você tem 2 empreendimentos hoje, né, em 4 anos, mas você começou com uma franquia. O fato de você ter começado com uma franquia foi mais fácil na tua cabeça? Ah, eu vou começar com uma franquia porque é mais fácil? Porque muitas pessoas pensam isso, né? Sim, pra mim foi. Então, o meu exemplo, sim, o Affinity, ele não é uma franquia, eu sou licenciada, eu posso usar o nome da marca, mas eles me deram todo esse know-how do começo, a questão da motivação, de vendas, de meta, tudo eu aprendi com eles. Então, Sim. eu sou eternamente grata. Depois, eu fui indo sozinha, eu fui também buscando outras habilidades, mas pra mim me ajudou demais. Sim. E o segundo empreendimento veio depois de quanto tempo? Assim, Aí o você segundo queria? foi que eu percebi que eu tinha essa falha aqui. Que as minhas pacientes amavam a experiência do emagrecimento, elas adoravam, porém elas buscavam tratamento estético em outras clínicas. Eu falei, mas como? Se elas me amam? Mas porque eu não oferecia, eu não tinha nada para oferecer, o meu pós-venda era 0. Aí a E inovação. aí a inovação, eu falei, como eu posso melhorar a experiência do meu cliente para ele poder ficar aqui, fidelizar e aumentar minha renda também, por que não? E aí eu criei o que a gente não tinha, que era um tratamento estético avançado. Então eu saí do emagrecimento, hoje eu tenho tanto emagrecimento quanto a estética avançada. E hoje a nossa estética da Lipo 90, ela não é mais só o pós-venda do Affinity. Ela já caminha com as próprias pernas. Então isso foi o mais legal. Que a gente criou pensando no pós-venda, mas hoje já está caminhando sozinho. É uma verdadeira empreendedora. Tem o empreendedorismo realmente na veia, né? Em relação a
se manter no mercado. Nós sabemos, assim, que ele não é linear, né? Sim, Então, demais. O mercado é muito dinâmico, existe concorrência, Sim. existem vários fatores que influenciam no teu negócio. Sim. Tem alguma dica aí que você pode dar? Assim, Sim. tipo assim, eu acho que a gente tem que spoilerzinho. estar sempre querendo estar à frente. Então, assim, depois do programa, ficou nítido, assim, é claro que as pessoas também foram querendo abrir os seus programas, fazendo também, assim, em paralelo, algo parecido. E a concorrência, ela gera excelência, de verdade. Isso pra mim pegou forte. Quando eu vi Zona de conforto, né? Eu falei, opa, peraí, que eu tava aqui sozinha, navegando, eu tava assim e tal. Aí depois eu comecei a ver as pessoas chegando, mesmo trabalho tão bom também quanto. Então isso me gerou assim, o que eu posso fazer além? E aí eu fui fazendo realmente coisas que as pessoas não faziam, que não tinha. Então as pessoas até podem copiar, né, o que eu já fiz, mas o que eu vou fazer as pessoas ainda não sabem. Então eu coloquei ali as terapias em grupo, que isso foi uma grande sacada. Se tratando de emagrecimento, a gente sabe que não tem mais como ser sem botar uma psicóloga no circuito. Eu melhorei aqui a gestão da clínica, a gente aumentou os retornos, então a gente deixou a experiência do cliente muito melhor. E é você não desestabilizar com o mercado, porque eu acho que é sempre sobre você. Funciona ou não funciona, é com você. Então, às vezes as pessoas falam, você acha que eu tenho que fazer um curso, um MBA, alguma coisa assim? Eu sempre faço, vamos fazer desenvolvimento pessoal? Eu sou da linha do desenvolvimento pessoal. Da base, porque né? você Vamos pegar pode ali da ter base. todo o Ser conhecimento, uma pessoa, né? todo o know-how, mas você é desestabilizado, você não lida bem com problemas, você bem com fica pessoas. apegado ali no negativo, você vai quebrar, vai quebrar. Então, assim, uma empresa forte tem uma pessoa forte por trás, uma mente forte. Então, esses 4 anos aí, a gente já passou por altos e baixos e fiquei bem, de verdade. Fiquei bem. Às vezes, nossa, teve caso assim, de não ter hora pra almoçar, que eu fazia jejum intermitente e não ter pacientes. E outros que eu saía 3 horas da tarde. Quando eu saía 3 horas da tarde, ao invés de eu ficar, meu Deus, por que eu saí 3 horas da tarde? Não, vou malhar, vou fazer um cardio, vou pegar as crianças. Também são fases diferentes. Eu falo que não tem esse negócio de você tá em crise. São fases diferentes. Teve uma fase muito boa, agora você tá numa fase média, mas não pode acomodar. Tem que pensar, o que eu tenho que fazer para eu voltar onde eu estava? Então é em constante movimento. Porque problemas existem, né? Vão aparecer. Vão aparecer. E essa maturidade emocional? Você buscou, porque tem gente assim que busca em religião, tem gente que busca em outras coisas. Onde foi que você encontrou? Eu faço cursos também, né? Desenvolvimento pessoal. Mas eu sempre gostei disso, assim. Eu sempre me senti uma pessoa bem equilibrada. Eu sempre fui calma. Eu sou uma pessoa calma. Então, assim, eu trabalho muito essa questão da ansiedade. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Então, é um trabalho diário. É orar e vigiar, o tempo inteiro. Então, eu sei que como eu estou impacta diretamente, não só nas minhas vendas, mas no resultado das minhas pacientes também. Sim. Na época da pandemia, eu senti muito isso, que as pessoas estavam muito, muito desestabilizadas, tristes. E eu tinha uma equipe desestabilizada também, que estava perdendo pai, mãe, que estavam doentes. E aí foi a hora que eu falei, nossa, aí eu não conhecia esse meu lado, de falar, aí, gente, calma. As pessoas precisam da gente também. Vamos lá, reage. A nossa equipe tem mais de 300 pacientes ativas hoje, que foi na época da pandemia. Então, desde a pandemia, eu acho que eu fortaleci muito isso. De você saber lidar com as adversidades, que é uma coisa que ninguém nunca imaginou na vida. E que, para mim, potencializou. Foi um momento que a gente mais vendeu, que a gente mais cresceu. Que era numa época que falava, não vende emagrecimento. Eu falei, eu vou sim vender, porque não é só sobre emagrecimento. Então, foi quando eu fiquei mais forte, aprendi a confiar em mim, na minha intuição. Então, isso me ajuda muito. Eu tenho certeza que não tem como ter sucesso se você não estiver bem emocionalmente falando. Eu não conheço esse oposto. O teu negócio mesmo te estimulou a isso, a buscar. Demais, a buscar. Porque quando você lida com pessoas, você tem que estar bem emocionalmente. Porque aquela pessoa, ela confia em você, ela precisa de você. Se você não tiver com uma energia boa, se você não estiver lidando bem com seus problemas pessoais, não vai. É o papel do líder. Natália, quando você começou a tua primeira clínica, assim, você tinha quantos funcionários? Eu comecei, eu acho que era eu e mais 2. Eu não tinha agenda, eu mesma marcava, era eu e mais 2. E hoje são quantas? Hoje eu acho que nós somos mais de 24. Olha só, então, assim, 24 anos, 24 pessoas. Isso que você vive hoje já foi um sonho lá atrás? Mais do que um sonho, eu nunca imaginei. Isso aí nunca nem
passou pela minha cabeça, nunca. E nunca. hoje você almeja muito mais. E hoje eu sou muito mais, que agora eu já cheguei até aqui, eu sei que eu posso E ir você tá muito trabalhando longe. pra isso. Tô trabalhando pra isso. Então, assim, nunca tinha imaginado mesmo. Foi tudo muito rápido, foi muito frenético. Tinha 3 funcionários, aí a gente foi crescendo 4, 5, 6, 8, 10, uma clínica, 2 andares, elevador. Isso nunca passou pela minha cabeça. Se for fazer realmente assim, Sim, né? um comparativo. Um vídeo acelerado vai ser... De onde eu vim, pra onde eu estou, nunca imaginei mesmo, nunca. Mas aí, pra onde eu quero ir, aí eu tenho muitos planos. Aí eu tenho muita coisa Até boa porque pra você acontecer. sabe o caminho, né? Eu sei o é caminho. Educação, é de força, é trabalho. Exatamente. Isso é interessante falar, né? Porque quando você começou, teve uma crise financeira lá atrás, né? E aí eu vejo muitos empresários, né, abrindo empresa e tentando realmente empreender, porque eles focam em ganhar dinheiro e eles não têm educação financeira, né? Então, na verdade, inverte, né? Primeiro eu vou ganhar dinheiro, aí não sabe lidar com o dinheiro e depois ganha educação financeira. Você acha que naquele momento ali que te faltou lá no início, teve isso, faltou educação financeira e hoje o teu esposo já tá mais ali envolvido? Com certeza. Agora a gente desenrola muito mais fácil, né? Porque a gente foi aprendendo na marra, acertando, errando, perdendo muito, ganhando um pouquinho mais. Então, assim, a gente aprendeu mesmo ali no dia a dia com as pessoas, com os pacientes, com a equipe. Então, agora a gente já tem toda essa bagagem, fica muito mais fácil. Um exemplo disso é a Lipo 90, que foi totalmente diferente. Já foi mais tranquilo, a própria marca, a captação dos clientes, o faturamento, foi totalmente diferente. Você já sabia o caminho, né? Eu já passei por aqui, então pode vir, né? Totalmente. Equipe, treinamento, foi muito mais fácil. Mas também não é um mar de rosas, não. Eu acho que todo negócio tem os seus altos e baixos o tempo inteiro. É aquela história do estabilidade não existe mesmo. Você tá se reinventando o tempo inteiro, não pode dormir no ponto. Mas como é que é trabalhar? Poxa, não, tu sabe que quando ele veio que eu cresci. Então eu não tenho vergonha de me falar nisso. Que eu era aquela pessoa ali, que eu só trabalhava, atendia ali, focadinha. E quando eu vim da pandemia, eu tive muitos problemas com funcionário. Né? Pós-pandemia, eu tive muitos problemas. Eu não sabia como agir, eu não sabia liderar. E eu era engolida mesmo, assim, sabe? Então aí ele veio e falou, calma, isso aqui eu vou resolver. Você não é boa nisso, mas você é boa com seus clientes, você é boa pra cuidar, mas isso aqui eu resolvo. E aí ele colocou ordem na casa, ele já foi demitindo quem precisava demitir, sem medo, porque pra eu demitir alguém era horrível. E aí ele foi demitindo quem precisava demitir, foi contratando quem precisava contratar, então foi quando a gente cresceu. Porque é aquela questão de vendas e gestão. Sim. Então eu fiquei com a vendas e ele ficou com gestão. E aí, como também eu trabalhava freneticamente de 8 às 9, eu falei que foi Deus. Porque senão não via os filhos, não via o marido, acabou a família. Acabou. Então, aí ele tava ali comigo 24 horas também. Eu posso dizer que eu conheço ele tem uma essência muito parecida com a Natália. Parece a Natália que você mais essência. Ele acredita no negócio, né? Ele aposta muito, ele tem esse propósito, né? E cada vez mais ele se envolve, né, na empresa. Sim, super. E teve um grande diferencial com a entrada dele. Nem se compara. Foi o antes e depois que ele entrou na empresa. Inclusive, né? Foi o antes e depois da pandemia. Inclusive, ele deveria estar aqui. Deveria estar aqui falando também. Ele tá com a equipe. Mas alguém tem que fazer a gestão desse negócio, né? Tem que fazer a gestão. É que gestão ainda... Eu desenrolo. Se for pra fazer, eu faço. Ele fala assim pra mim, mas o que eu faço é justamente o que você pede. Você pede pra eu fazer. Você sabe de gestão. Você acha que não sabe, mas sabe. Eu falo, não sei. Faz. Eu falo, faz isso. Ele faz. Então, ele executa. Até sabe, mas a tua paixão é a venda. É a venda. É o comercial. E Natália, olha, agora nós vamos pro nosso momento do ping-pong. Eu vou falar uma palavra que você fala o que vem na sua cabeça. Medo, meu Deus. Vamos. Calma, vai dar certo. Sonho. Impactar muitas vidas, mais ainda. Família. É tudo mesmo. Parece clichê, mas é tudo mesmo. Empreender. Mudou a minha vida. E estética. Eu amo trabalhar com estética. Acho que é incrível, assim. É muito além dessa palavra estética. Sim. E assim, Natália, para quem quer empreender, quem tem esse sonho, dá um recado aí. Agora, gente... Como você que precisa atravessar essa ponte aí, de sair de um estável para empreender, que a gente sabe que não tem, a gente não tem salário fixo, né? Não tem. Qual é o recado que você dá? Eu ia deixar esse recado no comecinho aqui, mas, gente, papel, caneta na mão. Esse é o momento único. Vamos lá, doutora, diga o segredo. Gente, coragem, primeira palavra, coragem. E uma vez eu li algo que pra mim é o meu mantra. Quando as coisas estão dando certo e quando as coisas não estão dando certo, eu penso nisso.
que empreender é sem garantias, porém sem limite. Então você tem que pensar nisso. Uau! Não tem garantia nenhuma, mas não tem limites. Eu sou um exemplo disso. De onde eu vim, eu nunca pensei nem nos meus maiores sonhos que eu poderia conquistar o que eu conquistei hoje. Então aqui eu posso dar o meu exemplo de que eu saí de uma pessoa que não sabia nada de nada, eu nem falava, eu era tímida, eu tinha vergonha, eu não me comunicava. E aí eu fui desenvolvendo habilidades. E aí hoje eu tô onde eu tô porque eu decidi empreender e abrir meu negócio que eu nunca conseguiria sendo CLT ou trabalhando com carteira assinada. Então é um mundo assim que você não pode deixar de saber se deu certo pra você ou não. Eu acho que você tem que ter coragem. Acho que a palavra é coragem. Coragem, né? Ótimo. Maravilha! Uau. Amei o nosso bate-papo. Aqui eu tô entre amigas, né? Hoje. Gente, é isso. Muito obrigada, Natália. Obrigada, eu amei. As pessoas, Incrível, sabe que as pessoas me demais. perguntam, gente, qual é o segredo da Natália? Eu falei, só levando ela lá no podcast, né, pra falar. Então é isso, obrigada. E você, Obrigada, doutora. continue Obrigada. nos acompanhando. Amiga, né, muito obrigada por dividir essa bancada mais uma vez. É um prazer estar aqui com você. E até a próxima. E até a próxima, no próximo episódio. Acompanhe a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Spotify. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Beijo.